falar do futuro, das nossas projeções para todos os tenistas. Você sabe do primeiro do ranking, número 1 do Brasil, e aí a gente vai falando dos outros, que tem vários aqui que a gente assistiu aqui no Challenger de São Leopoldo. Falando um pouco do Wildão, Rafa. Bora. O que você espera do Wildão nos próximos anos? Do Thiago Wilde, para quem não sabe, a gente chama o Thiago Wilde de Wildão, né? Aqui nas nossas lives também. Então, qual que é a tua expectativa para o Thiago Wilde nos próximos anos agora no circuito ATP, que ele tá número 1 do Brasil nesse momento, né, Rafa? Cara, eu tô vendo ele muito focado, querendo ou não, numa retomada de carreira, né? Ele, em 1 ano e meio, saiu de 400 do mundo para faixa dos 60 melhores do mundo, com vitórias grandes, como contra o Medvedev, contra o Fritz recentemente, né? Então, eu vejo, cara, ele se adaptando ainda mais, principalmente a essa pegada do circuito ATP, né? De jogar mais ATPs ao invés de Challengers. Vai ser o primeiro ano dele que realmente ele vai jogar só torneios ATP Tour. Ele deu o azar na pandemia ali, querendo ou não, que teve ali o título de Santiago, foi praticamente o último do calendário. Foi o único título até hoje dele, né? O ATP de Santiago, que ele venceu inclusive do Casper Ruud. E ele jogou esse torneio, foi o último torneio antes de a pandemia. E aí ficou ali quase 6 meses sem torneios, e isso tirou um pouco do momento dele, né, do Thiago. Claro. E aí ele começou a voltar a jogar alguns torneios Challengers, que ele ainda não tinha ranking, por mais que ele ganhou o ATP do Chile, ele ainda não tinha ranking para jogar os ATPs direto na chave. Isso. Ele teve que jogar alguns Challengers nessa volta da pandemia. E quando ele voltou, ele já não voltou tão focado, já voltou um pouquinho fora de... Que é normal, né, cara? Ela é jovem também pra caramba, mas aquilo... A gente vendo ali, 1 ano e meio atrás, a gente viu ele jogar, a gente viu ele treinar e jogar também em Buenos Aires, e ele tem muita bola. Inclusive aqui, né? Aqui no Teatro de São Leopoldo, há 1 ano e meio atrás, em 2022, ele fez semifinal. Aqui no torneio ele estava 400 do mundo. E você acompanhou um pouco aqui da rotina dele, né? Como é que ele estava? Como é que você nota a evolução do tênis dele quando ele estava 400 do mundo? Primeira semifinal do São Leo Open, Thiago Wilde contra Juan Pablo Varillas. Quais são as diferenças, assim, tenísticas e mentais que você vê do Wilde lá pra cá? Eu acho que tem uma diferença muito grande, que é a questão física, que ele vinha de diversos problemas físicos em sequência, então pra ele era muito pesado chegar numa semi de uma semana e aguentar a outra semana, que já era pesado. Ele chegou na semi, já chegou na reserva da gasolina. Isso, aqui em São Leopoldo. Ele já acabou perdendo por Varillas, que é um cara que exímio profissional ali e tava com ritmo de tava mais tava acostumado a semana após semana, então acho que a questão física ele deu um up grande, tanto que ele ganhou do Medvedev em 5 sets em Roland Garros, né? E depois de passar quali. Passou quali. Então, cara, já tem uns indícios melhores ali de semana após semana dele tá com estofo físico melhor. E, cara, tecnicamente eu acho que era questão um pouco de confiança também, né? E de estar bem fisicamente. Acaba vindo, uma coisa puxa a outra, mas bola, principalmente o forehand, a gente vê ele agora, por exemplo, na questão de saque, sacando muito melhor também. Nossa, agora contra o Fritz, né? A gente assistiu o jogo em Miami, o que ele sacou contra o Fritz e também contra o Nicolas Nari, sacou muito. Tá com uma fluidez muito maior no movimento dele. Tá com mais confiante e também tá com mais fluido o movimento. Ele já não tá fazendo tanta força para sacar e tá sacando mais forte, né? Tá ganhando confiança no saque. Então, acho que eu concordo contigo. Acho que fisicamente ele evoluiu muito nesse 1 ano e meio, né? Para poder jogar agora os ATPs, Masters 1000 e poder vencer um Medvedev, vencer um Fritz e jogar de igual para igual com os caras que estão 40. Então, fisicamente, esse é um ponto que ele tem que manter e melhorar cada vez mais. E a questão de confiança, obviamente, ele já jogava tênis, só que ele precisava pegar mais ritmo e jogar mais torneios e vencer partidas para realmente acreditar que ele podia brigar e tá num top 50 como ele chegou agora. Eu acho que a questão agora é ele manter isso. Se ele conseguir manter por várias semanas, ele conseguir jogar nesse nível que ele tá jogando, vai ter semanas que ele vai chegar na semifinal, vai fazer uma final, e eu acredito que, por mais que ele esteja jogando bem também na quadra rápida, ele pode se adaptar à quadra rápida, como a gente viu em Miami e em Indian Wells, ainda o ganha-pão e aonde eu acho que ele pode surpreender é no saibro, porque o jogo dele se adapta melhor ao saibro. Ele precisa um pouquinho mais de tempo, ele tem a bola pesada de direita, ele tem a bola de ataque, então, obviamente, ele fez toda a base dele no saibro. Eu acredito que o primeiro grande resultado dele, talvez o primeiro ATP dele, deve vir no saibro, né? Primeiro ATP no Chile, mas o segundo ATP agora, depois dessa volta dele, talvez vencer um torneio grande ou chegar numa semifinal de um Masters 1000,
eu acredito que deve vir no Saibro, porque, cara, é no Saibro onde ele consegue jogar o melhor tênis, na minha visão. Não, é verdade, com certeza. Eu acho que as chances dele aumentam, a bola dele, querendo ou não, também, a movimentação, né? Tudo um pouco ali agrega um pouquinho, incomoda mais o adversário e agrega no jogo dele, né? Até passando pro Thiago Monteiro, que a gente viu de perto aqui, infelizmente ele caiu na primeira rodada, mas a gente pôde acompanhar o treino e tal, e ele é um cara que tá treinando muito bem, com intensidade. Sim. É aquilo, cara, nível Challenger, como aqui em São Leopoldo, a gente já costuma falar que é muito ajustado, né, cara? Então, num dia um pouquinho menos o teu adversário estando bem, qualquer um pode ganhar de qualquer um aqui. E bastidores, que a gente pôde acompanhar toda semana aqui do Monteiro, ele perdeu na primeira rodada, supostamente ele era um dos favoritos, deveria chegar nas finais. No outro dia, já estava treinando. Sim. No dia após o outro dia, estava treinando de novo, conversou com a gente fez uma entrevista, a gente vai deixar aqui também para vocês assistirem. Ele tá bem maduro e tá focado, ele sabe, sim, cara, que vai ter semanas que talvez ele não vai jogar o melhor tênis, mas que ele tem que manter essa intensidade, continuar treinando, não baixar a questão mental, né? Puta, perdi na primeira rodada, vou sofrer. Ele, inclusive, falou um pouco disso. Sim. Cara, não tem como sofrer. É um dia ali, recupera e tem que continuar treinando dia após dia. O tênis ele tem, dá pra ver que ele tá com tênis. Talvez agora tá faltando um cliquezinho de confiança a mais ali, né? De fazer uma boa semana para voltar realmente a entrar no top 100, que é o objetivo dele, né? Não, com certeza. Porque realmente bola, assim, fisicamente ele tá muito bem, muito realmente. Bem. Ele mesmo falou pra gente, mas nem precisava ter falado, que tu nota, né? Realmente uma condição física invejável, ele se mexe muito bem na quadra, isso no comparativo aqui com a galera. Até um ponto que eu vou fazer dele especificamente, né? Aqui no Challenger de São Léo, os caras que eu vi treinar com mais intensidade, sempre, com constância, foi lá ele e o Varilhas, cara. Os dois caras, assim, que estão sempre, velho, sempre 110% dentro, tá? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente, eu gostei do Meligeni também, claro, tranquilo, mas me chama a atenção que são dois caras, assim, perto dos 30 anos, né? Eu acho que o Monteiro até... 31. Já tem 31, o Varilhas uns 28, 29, vai. E são caras que já tiveram no top 100 muito tempo e continuam com essa pegada, né? Por isso que me chamou a atenção esses dois nomes. Claro. Cara, enquanto tu vê alguns... a gente pode citar até o clássico Ushida, ali, o japonês voador. Procurem aí depois, procurem aí no Google, coloquem aí Ushida, Japão tenista, vocês vão perceber quem é. Dá um exemplo, assim, é ruim dar um exemplo, mas fica claro. Mas é a realidade, né? Vamos falar a verdade, a gente tá aqui. Ele tá treinando abaixo das possibilidades de intensidade ali, é muito difícil você treinar 20, 30% e chegar no jogo e jogar 120%. Claro, e depois querer ganhar, chegar no final, enfim. Então, o Thiagão lá tá dando 140% e vai jogar comigo que, cara, comi sorvete agora e fui passear no shopping. Pastelzinho, aí tô sentadinho ali num puffzinho aqui. Eu vi o Chidão aqui, ó, no puffzão aqui assim, ó. Tirando a sonequinha. Isso minutos antes do jogo, cara. Minutos mesmo, assim, cara. Não vou bater bola. Mas assim, a gente tá criticando aqui o Shida nesse aspecto de intensidade, né, de treinamento, mas o japonês joga, cara. Claro. Fácil na bola. Até foi, exato, jogou com o Meligeni, inclusive dificultou o jogo na primeira rodada, mas o grande lance é esse, é que esporadicamente você, óbvio, eu posso ganhar uma partida do Thiago treinando 20% e ele 150%. Claro. Mas a constância é o que dá... A longo prazo... não tem como, entendeu? Isso aí é indiscutível. Isso é legal que você... Realmente o Monteiro, o Varilhas, até o Meligeni, eu gostei muito da intensidade dele durante os treinamentos. Eles mantêm uma intensidade alta nos treinamentos. Não tem treinamento Miguel, que eu tô aqui só para bater bolinha e vou aquecer para jogar o jogo. Não. Eles mantêm intensidade alta no treinamento também, porque daí depois no jogo eles conseguem manter essa intensidade e até ir um pouco além. Porque se você não treina 100%, no jogo é difícil você conseguir chegar no 100%. É verdade. Indo pro Meligeni, né, que seria o nosso terceiro nome aqui por ranking, né, me chama a atenção, é um sentimento parecido com o Will de um ano e meio atrás, assim. Ele tem mais bola do que o nível Challenger apresenta, né? A bola dele anda mais, a direita anda muito, o saque com kick, né? O saque com efeito que kick vai na esquerda, assim, alto, baita saque com kick o Meligeni tem. Então, cara, esse realmente, até trocando ideia com ele também é uma questão de detalhe pra ele... Eu acho que ali é um aspecto mais mental do Meligeni. Sim. Fisicamente, eu acho que ele tá bem. Sim, também. Ele tá bem preparado fisicamente. Ele é rápido, ele se mexe bem. Sim. Ele tem bola, técnica ele tem. Eu acho que é mental dele
conseguir ficar um pouquinho mais constante e focado no jogo. Não sair, que ele... Ele mesmo falou, né? Dessa questão de sair, de falar muito, de reclamar e tal. E claro, da personalidade dele, uma forma dele extravasar ali. Mas é aquilo, né? Você fazer isso e voltar pro próximo ponto, às vezes complica, né? Você não volta tão rápido, tempo, né? Todo tempo. Não pode nem ter a chance de sair, cara. Errei, vou pro próximo. Às vezes ele erra e ainda fica mastigando, fica talvez pensando no que o outro teve sorte, não teve, foi rabudo, não foi, enfim. Ele ainda coloca muita energia em problemas externos que ele não tem controle. Então, eu acho que ele poderia focar mais no tênis dele, ficar um pouquinho mais focado, né? Que o cara, tênis ele tem muito. Isso ele dá tem pra ver, tênis, né? cara, talvez não como o do Wilde, que o Wildão realmente para mim é o melhor tenista tecnicamente, de potencial de jogo, mas ele tem tênis fácil para estar 80 do mundo. Eu também acho. Também acho que tem um... A direita dele... Tem um delay no ranking. Cara, a direita, quando ele tá bem apoiado, ele acelera. Acelera muito. Porra! Não, e não é só aceleração, né? Ele tem ângulo, ele tem... Tira o cara da quadra. De direita ele manda muito. E a esquerda confiante... A esquerda eu boto, assim, um ponto parecido com... Do Wilde também. Querendo ou não, é um ponto, entre aspas, mais baixo do jogo. Logicamente, ninguém é o Djokovic, né? De todos os lados e recursos, né? E comparado com a direita, não é o cano que a direita é, mas ele confiante ali é um balizador do jogo dele para aquele ponto a mais, né? É uma esquerda mais reta, que nem a do Wilde, digamos assim, né? Mas, cara, que já foi decisiva para ele conquistar. Eu até troquei ideia com ele no Challenger de Lyon, por exemplo, que ele salvou um match point do cara dando um tiro de esquerda na paralela, entendeu? Então, com confiança ali, agrega pro jogo, mas ele precisa dar um pouco mais de constância, talvez, para conseguir atingir esse limite de ranking ali daquele lado. Isso, é questão mental, cara. Quando ele conseguir se manter um pouco mais no jogo e não sair por coisas externas, cara, ele vai conseguir entrar no top 100. Ele ter 2, 3 semanas boas de bom nível, como ele agora já tá na semifinal, talvez jogar mais 2 semanas ali, fazendo uma final ou ganhar um título, é manter um pouquinho mais. Ele ainda tá oscilando um pouco, né? Inclusive ele vai pros Masters 1000, às vezes ele joga bem, às vezes ele joga um pouquinho abaixo, porque já é um outro nível mental que ele precisa ter, né, para poder passar um quali. Ele já mostrou que pode passar quali de Roland Garros, quase passou em US Open. Ganhou rodada, né? Tênis ele tem, tá faltando só esse clique mental ali para ele conseguir se manter mais nesse nível. Sim. Sempre gostei do Gustavo Wade, né, cara? Sim. Eu vi a primeira vez que eu vi ele jogar profissionalmente foi no Challenger de Floripa em 2021. Até tu tava lá, a gente não se conhecia ainda, mas o Thiagão tava. O cara não quis me... Eu conheci o Thiagão não me conhecia, não quis me apresentar porra nenhuma. Cara, pilantrão, não vou conversar com ele. Não, vai tomar banho. E, cara, lá ele ganhou do Londeiro, se não me engano, do Juan Ignacio Londeiro, argentino. E deu pra ver boa vitória. Não, e peso de bola, pra acompanhar um Londeiro na pancadaria ali, tu tem que ter peso de bola, né? Ainda era molecão fisicamente na época, né? É isso que não tava, assim, cara... aquela questão de quando o jogo ia muito físico, de demorar um pouquinho pra chegar nas bolas, aquele atrasinho de 5, 10% que faz muita diferença no nível, quanto maior o nível ali. Mas, cara, bola dos dois lados... Bate muito bem a bola, caramba! Bate limpo, ele tem uma limpeza de golpes. Nossa, esse é um cara que, tem muito potencial, né? A gente não pode saber, assim... felizmente, encontrou agora um caminho legal na carreira, ganhou um título Challenger, tá ganhando confiança, né, e escopo também mental para encarar desafio maior, né, mas é um cara que sempre teve bola, né. Desde juvenil ele teve bola, ganhou agora o primeiro Challenger dele no Paraguai, inclusive vencendo o João Fonseca na final. Então, cara, o Wade tem muito tênis, saca bem, ele tem uma boa altura, então o saque pode ser um ponto forte do jogo dele. Do fundo de quadra, ele bate limpo demais, tanto de direita como de esquerda. Então ele tem golpes limpos, cara. Então ele pode gerar potência com tranquilidade, ele pode ainda evoluir, pode se tornar um melhor jogador técnico. Então a questão do Wade não é questão técnica, cara. Talvez o físico, que ele pode ainda evoluir nesses próximos anos, como ele evoluiu já dessa primeira vez que tu viu ele lá em Floripa para agora, já tá mais forte, já tá mais encorpado. Então a questão de manter o físico e aí ter mental. Eu não conheço muito do Wade, assim, eu não pude assistir vários jogos dele ao vivo para ver como é que ele se comporta jogo após jogo, ou momentos de pressão. Gostaria de assistir mais jogos do Wade, mas tem que ver também essa questão mental. Se ele estiver preparado, tênis ele tem, mas ainda falta galgar aí uns torneios, jogar mais, tem que se firmar mais no circuito Challenger. Sim. Né? Vencer mais alguns 2, 3 Challengers, para realmente, cara, tem o potencial para jogar um ATP Tour, para jogar um ATP 500, para entrar no top 100,
o Wade ainda tá um pouquinho atrás aí, por exemplo, do Felipe. Sim, sim, claro. E aí a gente tem o nosso hype. Loucos, pega essa bicana, que a gente viu, né, o início da trajetória profissional, inclusive em São Leopoldo. Aqui em São Leopoldo. 1 ano e meio atrás, os loucos estavam aqui, cobriram a primeira vitória do Foi o primeiro Challenger dele que ele chegou nas quartas de final. Quartas de final, exatamente, que foi o primeiro Challenger que ele jogou, querendo ou não, também, né. Então, cara, esse cara tem um potencial imenso. Imagina, ele tinha 17 anos. 16 anos. 16 anos. Ele tinha recém sido campeão da Copa Davis Júnior, exatamente. E aí ele fez quartas de final, vencendo o Navone nas oitavas, o Navone que hoje é top 100. Exatamente. Então, cara, é difícil até eu não gosto assim, de exagerar, assim, né, porque, mas que potencial pra muito ele tem, né, lapidando certinho, parece que ele tá cuidando muito bem da carreira também, tem boa equipe de apoio, bons mentores ali, família pé no chão, todo mundo certinho, ajuda demais esse staff fora, né? Staff fora do tênis. Próximo dele, digamos, né? E porque bola ele tem muito, né, cara? Também é um cara, se a gente pegar assim, tu olha o cara com 16 anos, tu não vê muita brecha no jogo dele, né? Tá, o segundo saque pode... Cara, mas o cara tem 16 anos, gerar potência e tal. Pode evoluir. Exato, essas questões, ele gerava já muita potência de direita e de esquerda com 15, 16 anos. Quando a gente viu ele aqui, imagina agora, a gente não conseguiu assistir ele no Rio Open, que ele fez outras quartas de final, inclusive perdendo pro Navone, que ele tinha vencido aqui. Isso. Mas hoje, cara, ele já é outro jogador, já consegue manter mais tempo esse nível de tênis, e agora é questão de evoluir fisicamente, que pro nível ATP, como ele é muito jovem, ele ainda não tem esse físico armado. Ele tem um físico ainda de molecão. Sim. Então ele vai ter que, nesses próximos 2 anos, focar muito no físico para ficar forte, para aguentar mais, ter mais estamina, né? Ter mais regularidade, de manter aquela intensidade por mais tempo, por 2, 3 horas, que hoje é o principal empecilho dele poder jogar no nível ATP por mais tempo, né? Porque tênis ele tem, cara, ele saca muito bem, ele tem boa direita e boa esquerda principalmente, né? Ele acelera muito, com muita facilidade ali dos dois lados. E melhorar essa consistência, porque como ele é muito agressivo, ele ainda vai muito para a bola, e quando ele está um pouquinho mais cansado, ou talvez não com tanta confiança, ele vai cometer alguns erros não forçados. Ele tem que ir equilibrando isso, ser um pouco mais sólido, ter algumas bolas ali um pouco mais de transição, de preparação do ponto, e quando ele tiver a bola mais curta, ou aquela bola que ele está confiante, ir para a bola que essa bola ele tem. Então é questão de evolução tática agora, de maturação tática e maturação física, porque, cara, potencial ele tem muito. E até fazer uma vírgula, né, que a gente tem alguns contatos de fisioterapia de torneio e tal, o Igor, por exemplo, que está aqui, inclusive em São Léo, e ele já viu uma grande evolução física, né, em pouco tempo do João Fonseca. Ele nos falou assim, cara, o cara tá um touro perto do que ele era. Isso, ano passado. Ele falou. Ainda ano passado, imagina agora, né? Então, em questão de meses, né? Realmente, que era uma coisa que eu e o Thiago a gente sempre falava, assim, né? Ver os americanos, os russos ali. Evoluindo mais rápido, mais forte. Pô, será que o João vai vir nessa pegada? E pelo jeito vem um pouquinho mais tarde, lógico, cada um com a sua genética também, né, cara? Mas pelo menos tá se preocupando. Não, já dá pra notar. Né? Dá pra notar. Então, né, outra pegada. Do Matheus Puccinelli também. Eu acho que ele tá mais ou menos nesse mesmo estágio, assim. Isso. Já ganhou Challenger, aí teve algumas quedas físicas, ele mesmo nos explicou, assim, algumas lesões, alguns azares também de intoxicação alimentar e tal, que acaba tirando o cara um pouco, né? Mas eu gosto muito da atitude dele em quadra, né? A gente acabou de ver até um jogo dele, inclusive, aqui, com o Felipe Meligeni, e, cara, é incrível como ele luta, como ele não desiste, né? Em momentos horríveis ali, mentais, ele continua no jogo. Mesmo ele sabendo que não tá jogando o melhor tênis dele, ele fica meio parecido com a Bia, né? A Bia também tem isso. Nessa pegada, exatamente, não largar o osso mesmo. E ali o Puccinelli, principalmente, assim, ele é um cara muito constante, né? A gente vê, ele é um reloginho em termos de golpe. De rotina também, ele sempre busca manter a mesma rotina ponto a ponto, até para não sair, por exemplo, comparando um pouco com o Felipe. O Felipe já dá umas saídas um pouco mais mentais, mas ao mesmo tempo aquilo potencia ele, porque ele solta aquela energia negativa e depois joga com intensidade. Então pode ser positivo pro Felipe ter essas saídas. O Puccinelli não. O Puccinelli já é um jogador, como o Rafa falou, mais constante. Mentalmente ele não fica saindo tanto. Então a tendência é ele conseguir manter um nível
mais parelho durante o jogo. Sim. Mas ele não consegue talvez chegar num nível superlativo, às vezes, de uma direita do Felipe. Falta um pouquinho ali de pegada, realmente de velocidade de bola. E isso ele tá trabalhando. E ele sabe, né? Exatamente. Ele sabe que o ponto a melhorar não é a constância, é a questão mesmo da bola de ataque. De entrar um pouquinho na quadra. E a gente já viu aqui, realmente, eu vi ele em São Léo 1 ano e meio atrás, vi agora novamente ele aqui, né, presencialmente. E, cara, já é outra pegada. Né? Tá bem mais agressivo, né? Cara, devolver dentro da quadra, tipo, algumas coisas que eu nunca tinha visto ele fazer, entendeu? E com resultado, né? Isso que é legal, entendeu? E ele tá focando muito no saque também, ele falou, cara, tô treinando muito mais saque pra conseguir ganhar uns pontos mais fáceis de graça, né? Ganhar, ou talvez sobrar uma bola mais curta para eu poder atacar na segunda. Então ele tá muito, muito focado no serviço, no saque dele também. Sim. WTA temos ali a Biona, né, cara? Bia Balboa, Bia dá demais no Brasil. No Brasil, no alto nível. A Bia não iniciou muito bem o ano, né? Ela não vem jogando o melhor tênis dela esse ano, cara, né? Em 2024. Eu acredito que, não sei se ela conseguiu fazer uma pré-temporada realmente de muitas horas dentro da quadra, ou se ela treinou um pouco menos nesse início do ano e não conseguiu se preparar tão bem já para os primeiros torneios, mas o que eu venho notando é que ela tá um pouco abaixo do melhor tênis dela. Sim. Do tênis que ela apresentou ano passado, né? Muitas vezes ali, até em um Wimbledon que ela acabou se lesionando com a Rybakina, ou em Roland Garros que ela fez semifinal, que ela fez um jogaço com a Iga. Ali foi o auge do tênis dela, ali, aquele 1 mês. A semana de grama também, né? Eu acho que juntando as duas coisas, né? A semana de grama, exceto o Wimbledon e Roland Garros. E depois no final do ano ela ainda conseguiu vencer ali o WTA Elite Trophy, sim, mas ela ficou várias semanas sem jogar também o melhor tênis, entre Roland Garros e esse WTA ali, ó. Foi meio que uma semana fora da curva. E depois, esse ano aqui, ela já não vem jogando tão bem, cara. O que você espera da Bia, cara, pra agora? Quais são os pontos que ela precisa recuperar no jogo dela para poder voltar a ser aquela Bia Balboa que a gente acompanhou em Roland Garros? Eu acho que, assim, a questão principal é que eu vejo muito potencial nela para ser top 10, cara. Se ela tem muito potencial. Já chegou a bater dessa primeira. Cara, tranquilamente ali, esse melhor tênis, ela ainda tem margem para melhorar, né? Sim. Ainda tem, por exemplo, alguma variação de jogo, eu acho que falta um pouquinho, às vezes, de jogar com mais altura, de tentar construir um pouquinho. Fazer umas bolas mais pilantronas. Bolas pilantronas, basicamente. Eu noto que muito do jogo também, agora dela ter caído, foi o saque um pouquinho embora também, né? Sim. Ela não tá sacando tão bem quanto nesse auge técnico dela, né? E cara, a Bia, querendo ou não, ela por si só, ela é muito agressiva, né? Então, quando ela perde aquele punch mesmo de ir pra bola, de tomar iniciativa, que a outra menina acaba fazendo ela correr, eu vejo que também ela leva aquela desvantagem que, às vezes, inclusive, por incrível que pareça, né? Acho que de um ano para outro, assim, a diferença é que os terceiros sets estão caindo para as outras meninas esse ano, né? E a Bia, quando ela fica muito na defensiva, como ela tá um pouquinho sem confiança, ela acaba não batendo tão firme na bola, não tomando a iniciativa, daí ela dá a iniciativa para outra. Sim. E na defesa não é o ponto mais forte, a Bia não se defende tão bem, realmente, ela gosta de ser a jogadora que toma a iniciativa. Então ela precisa recuperar essa confiança, sacar um pouco melhor, eu concordo. Sim. Se ela, a partir do saque, conseguir já tomar a iniciativa numa bola mais curta, tanto de direita como de esquerda, e aí começar a fazer o jogo dela, de estar mais dentro da quadra, eu acho que ela pode ir muito mais pra rede, ela voleia bem, cara, voleia bem, ela tem a curtinha, mas ela precisa estar com confiança para ir pra rede. Ela precisa eu acho que a chave é confiança, cara. Assim, pra gente resumir bem eu acho que a chave acaba sendo confiança que dá aqueles 20% a menos do saque, 10% a menos do forehand, 15% a menos do backhand, sabe? E todo jogo baixo e, cara, enquanto você tá 11º lá, tem 1000 caras querendo o teu lugar atrás, né? Então a gente, no caso... todo mundo já conhece a Bia, agora é diferente. Também, a expectativa dela própria também com ela mesma é mais alta, é óbvio. Isso a gente até falou com o Monteiro, né? Dele chegar muito rápido no top 100 e depois só querer além daquilo. Claro. E às vezes, cara, não dá. E aí você tem 1, 2 semanas um pouco abaixo e você, cara, joguei mal. Se cobra demais. Então tem que controlar um pouquinho a expectativa, porque, cara, ser top 10 ou top 20 ou top 30, putz, tu é um dos grandes jogadores do mundo e, cara, é questão de ajuste, uma semaninha melhor aqui, principalmente num grande torneio, pra te furar e conseguir de novo voltar pro lugar que tu teve antes. Eu acho que eu concordo com o Rafa, a chave pra Bia é só recuperar essa confiança e aí o tênis vai vir, o tênis mais agressivo que a gente viu a Bia jogando,
ir mais para a rede, eu acho que ela pode usar mais os voleios, e ela também tem uma boa curtinha, tem essa variação, e essa variação do fundo também, às vezes jogar uma bola mais pilantrona, tá um jogo um pouquinho que ela não tá sentindo tão bem, o ataque dela, ter uma opção, um plano B, cara, vou jogar umas 2 bolas pilantronas para ver se a outra também meio que fica um pouquinho atrapada, um pouquinho ali sem confiança, e a partir da sem confiança da minha adversária eu consigo ser um pouquinho mais agressiva, entrar no jogo, então ter um plano B caso ela não esteja com tanta confiança, eu acho que pode ser uma saída para a Bia recuperar esse nível de tênis que ela jogou em Roland Garros, e a partir dali talvez aí vai ter que ser um próximo passo, né? Para ela realmente se estabelecer no top 10, eu acho que ela tem potencial para top 10, no melhor tênis dela, e aí a partir do top 10 teria que ser um próximo passo, que esse próximo passo não dá para saber qual que vai ser. Tem muita gente que fala, tem que agregar alguém com mais experiência na equipe, que o Rafa talvez não seja tão experiente. Eu acho que para esse momento o Rafa é um baita treinador, ela precisa voltar a jogar aquele tênis que ela estava jogando, e a partir desse momento, eu acredito que talvez até faça sentido ter alguém com mais experiência junto com o Rafa, porque ele talvez não viveu esse momento de levar uma jogadora do top 10 para o top 5, ou para o top 1, ou vencer um Grand Slam. E ter alguém que já venceu o Grand Slam, por exemplo, a gente viu o Sinner. O Sinner, ele tem um baita treinador italiano da parte técnica, né? Sim. Porém, ele agregou o Cahill. Cahill que já foi treinador do Agassi, da Halep, do Leighton Hewitt, que sabe como é lidar na pressão de você vencer um Grand Slam, como é que é lidar com a pressão de você estar numa final. E o Cahill já viveu isso. Talvez faça sentido, caso a Bia tenha a oportunidade de jogar uma final de Grand Slam, de estar numa semifinal novamente, aí ter alguém com experiência que já viveu aquele momento para poder dar algum conselho ou saber lidar. Cara, Bia, vem conversar comigo aqui. Ela conseguir tratar aquele jogo como mais faça sentido, mas isso é um próximo passo, no caso, né? Não, mas é interessante, a ideia é boa. A ideia é boa realmente porque a gente vê casos funcionando, né? Realmente, eu vou lembrando vários casos que agregam, mas, cara, o próprio Andy Murray. Andy Murray, cara, Cara, a questão é confiança, assim, eu acho que é a principal agora nesse estágio, né? Eu acho que seria a confiança, mas realmente daqui pra frente ali, uma possibilidade de ampliação de equipe técnica, cara, o céu é o limite. Contrata o cara aqui, ó. Vamos. Tem experiência de Grand Slam, hein? Tem, ou não? Com certeza, Grand Slam tibetano, Copa Três Coroas. Eu fiquei atento que vai ter a Copa Três Coroas, o Grand Slam tibetano. O cara sabe o que é chegar numa final de Grand Slam tibetano. Sempre, com certeza. É difícil, hein? Tem que trabalhar duro, hein? Daí é só micanha. É isso aí, loucos. Essa foi a nossa análise do tênis brasileiro. Então, se vocês gostaram ou também querem deixar comentários ou não concordam com nada que a gente falou, tá bom também. Deixem aí nos comentários que a gente vai responder. Pode vir os haters, pode vir quem concorda com a gente também, quem é fã da Bia Balboa, quem torce também para os brasileiros. Deixem aí em comentários que a gente continua o debate aí logo abaixo. Beleza, galera? Valeu, Rafa. Vamos pra cima, galera. Bora pela coragem. Bora.